bom tê-lo conosco de novo, para junto meditarmos no texto da palavra do Senhor, algo que o Senhor colocou no meu coração. Continue compartilhando nossos vídeos, entendendo que isso tem sido bênção para mim e para a sua vida. Você tem nos ajudado muito compartilhando esses vídeos, porque tem alcançado mais vidas têm sido edificadas. Isso tudo para a glória do nome do Senhor, entendendo que importa que Ele cresça e eu diminua. E se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Dê liberdade para que o Espírito Santo possa ministrar, continuar falando ao teu coração através desta palavra. O texto que nós vamos ler, ele se encontra ali, Evangelho de João, capítulo de número 11, e versículo ali de número 36, que diz assim: E disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Fala do amor de Jesus para com a família, para com Lázaro e sua família. Quero ministrar neste momento para pessoas que estão decepcionadas, pessoas que estão frustradas, pessoas que estão esperando uma resposta, esperando um milagre, e esse milagre ainda não veio. Pessoas que talvez, até alguns que estão cansados de esperar, e há muitos até que desistiram de esperar, porque já não veio um ambiente ou uma expectativa de algo acontecer. Na nossa caminhada cristã, algo interessante acontece que tem hora que está muito bem. A gente ora, Deus responde na hora, faz aquilo que a gente pede. E tudo vai muito bem, a gente vai animado. Existem momentos que a gente passa por alguns desertos, alguns vales, algumas tempestades. Mas mesmo nessas situações, a gente busca ao Senhor e a tempestade passa. O deserto se acaba e a gente vence o vale. Não é assim? Mas existem períodos da nossa vida. Nós entramos em situações. Nós estamos em comunhão com Deus. Nós nos encontramos com intimidade com Deus. Estamos buscando ao Senhor. Estamos conversando com o Senhor. Mas, de repente, vem aquela situação e você ora, fala com Deus. E é como se o Senhor virasse as costas e não respondesse. Você fica esperando Deus fazer um milagre. Você está clamando, está fazendo campanha, está buscando. Está esperando Deus realizar algo. E Deus não realiza. De repente, você recebe uma palavra achando que Deus vai agir, que vai acontecer e aquilo não acontece. É como aquela mulher cananeia que vai atrás de Jesus. Ela passa tempo buscando. Quando ela chega aos pés de Jesus, Jesus decepciona ela. Diz, não é bom eu fazer algo para você. Decepcionados. Pessoas que estavam esperando o milagre e já passou o tempo. É triste. Infelizmente, às vezes nós vivemos períodos assim que nós nos decepcionamos com Deus. Observa o texto que nós lemos. Capítulo de número 11 vai nos indicar algumas coisas relativo a algo acontecido no texto. Nós observamos que o que estava enfermo, Lázaro estava enfermo. E de repente a Bíblia vai nos dizer que Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus. E quando o mensageiro chega até o Senhor Jesus, ele simplesmente não vai. Jesus, quem era Jesus? Jesus era aquele que constantemente ia até a casa de Marta e Maria. Jesus era amigo de Lázaro. Agora, quando o amigo precisa, Jesus não vai. Interessante, né? Jesus estava sempre lá, mas a hora que mais precisava, Jesus não foi. E o pior, Jesus ficou indiferente da situação. Sabe por quê? Porque Jesus ficou mais 2 dias. Jesus não foi e ainda esperou mais. O tempo passou. E Lázaro morreu. Capítulo de número 17, a Bíblia diz que Jesus chega no lugar. E Jesus chega no lugar, já havia passado 4 dias que Lázaro estava morto. E de repente, Marta vem correndo para o Senhor e aponta o dedo para Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O que ela está dizendo para Jesus? Olha, o Senhor não veio quando eu precisava. Quando eu precisasse que o Senhor estivesse na minha casa, o Senhor não estava.
Quando eu precisava que o Senhor viesse aqui, orasse pelo meu irmão quando ele estava enfermo, o Senhor não veio. Quantas vezes nós falamos assim com Deus? Nós esperamos um milagre, algo da parte de Deus, e esse algo não acontece. Aleluia. Mas Jesus responde para Maria e para Marta. Mas quando Jesus responde, Jesus diz para ela, ele vai ressuscitar. E ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ou seja, Marta havia perdido a expectativa. Marta havia perdido a esperança. Por quê? Porque Jesus não veio, não fez e nem se importou com a situação delas. Quantas vezes nós estamos vivendo momentos assim, onde nós olhamos e parece que Deus não se importa conosco. Deus não está nem aí para o nosso problema. Aleluia. Às vezes existem pessoas que estão frustradas porque orou, esperou uma resposta, foi para o monte, fez campanha, clamou ao Senhor e a resposta, a ação de Deus não veio. Pessoas frustradas porque Deus não fez. Aleluia. Eu fico observando Israel. Quando acaba de sair do Egito, a Bíblia diz que a nuvem está ali cobrindo eles, fazendo sombra, e de noite havia a coluna de fogo, mas de repente eles estão andando e no segundo dia Deus manda eles voltar, e eles param de frente ao braço do mar, estava tudo bem, mas de repente quando eles olham para trás, quem vem vindo? O Faraó, e agora vem o questionamento, ei, por que Deus nos trouxe aqui? Por que Deus nos trouxe para morrer nesse deserto? Por que o Senhor nos tirou de lá? Você lembra de João? Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus. João é aquele que vai apontar Jesus e vai dizer, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João é aquele que vai batizar o Mestre e vai dizer, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. João é aquele que vai dizer, é necessário que ele cresça e eu diminua. Mas o tempo passa, Jesus começa a ministrar e agora João está preso. E quando João está preso, João manda os seus discípulos até Jesus e pergunta, ei, é o Senhor? Que aquele que haveria de vir, ou eu devo esperar outro? Sabe por quê que João está perguntando isso? Porque Jesus não foi visitar, porque Jesus não foi até a prisão. Agora João se sente indiferente, porque Jesus não atendeu, não fez o que ele queria ou esperava. João está frustrado e por isso que manda perguntar. Os discípulos vão lá e trazem uma resposta. Eles veem milagre e operações. Aleluia. Jesus não foi até o lugar. Mas Jesus não precisava ir. Sabe por quê? Porque quando os discípulos de João estão voltando, estão saindo, estão indo ao encontro de João, a Bíblia vai nos dizer que Jesus começa a dizer que dos nascidos de mulher nunca houve um profeta como João, que João era diferente. Até hoje nós falamos de João, aquele que preparou o caminho, aquele que era a voz, aquele que era usado como a voz do deserto. Tem coisas que João não viu, tem coisas que João não ouviu, mas nós vimos e testificamos daquilo que ele era. A resposta, o acontecido não foi da maneira como João queria, mas aconteceu da maneira que precisava acontecer. Deixa eu abrir um parênteses e voltar. Você lembra de Israel quando murmura, quando reclama para que Deus havia feito aquela situação, por que Deus havia levado para aquele momento, para aquela situação para a qual eles estavam encurralados? É para que a mão de Deus fosse manifestada. É para que a mão de Deus fosse manifestada naquele lugar. Naquele lugar o Senhor matou todo o exército de Faraó. Porque o mar se abriu. E quando eles passaram, o exército de Faraó
fora engolido. Depois que eles passaram, puderam compreender o que Deus estava fazendo. Depois que eles passaram, eles puderam contemplar a maneira que Deus estava agindo. Talvez você não está entendendo o porquê de tantas circunstâncias, porquê de tantas coisas. Aleluia. Aleluia. Marta e Maria também não tinham entendido por que é que Jesus chegou depois. O porquê é que Jesus não foi. Mas observe o texto. Agora vamos olhar com uma outra visão, porque às vezes a visão humana, a nossa visão, ela não consegue entender as coisas que Deus está fazendo ou que Ele irá fazer. Às vezes nós olhamos com a nossa visão natural e não conseguimos compreender aquilo que Deus irá fazer. Observe o texto que no versículo de número 4, quando o mensageiro vai embora, Jesus vai dizer para os discípulos: olha, esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade é para que o nome do Senhor seja glorificado. O mensageiro não ouviu essa resposta. O mensageiro não ouviu isso. E às vezes também nós não entendemos o momento, a situação. Por isso que às vezes nós questionamos, até mesmo condenamos o Senhor por não ter agido, não ter feito. Porque não entendemos a totalidade das coisas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Quando Jesus chega no lugar, quando Marta questiona, e depois Maria vai fazer o mesmo questionamento: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ei, Jesus vai dar uma resposta para ela. Olha, ele há de ressuscitar. E ela ainda questiona Jesus, no último dia. Jesus diz: ei, eu sou a ressurreição e a vida. Há dois tempos diferentes aqui. Marta fala de tempos futuros. O eu sou fala do agora. Eu posso fazer. Eu posso fazer. Quantas vezes nós incapacitamos o Senhor de fazer algo. É como aquela mulher samaritana, quando está no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus pede água para ela, e ela diz: como é que eu posso te dar água, sendo eu uma samaritana? Mas de repente Jesus olha para ela, aponta o dedo para ela e diz: ei, se tu soubesse que te pedes, você me pediria. E ela mais uma vez olha para Jesus: como é que o Senhor pode tirar se o Senhor não tem balde? Ou seja, nós olhamos para o Senhor e não vemos probabilidade de fazer algo. Ou seja, colocamos Deus como incapaz de fazer algo. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você no dia de hoje: eu sou. Eu sou. O eu sou pode fazer agora. O eu sou pode agir agora. E ainda no versículo de número 37, os judeus ainda acusam o Senhor Jesus: ei, se esse tivesse chegado aqui, não poderia ter feito ele algo? Mas o verbo aqui é passado, não poderia. Ou seja, já não pode mais. Já não dá para fazer mais nada. E eu quero parar e chamar a tua atenção aqui. Nós servimos um Jesus. Nós servimos um Deus que pode fazer antes. Ele pode fazer durante. E Ele pode fazer depois. Como assim, irmão Jair? Eu não entendi. Você sabe quantos livramentos o Senhor tem dado, tem feito na minha, na sua vida, e você nem percebe. Coisas que Ele tem feito, portas que Ele tem aberto, e você nem percebe. São os milagres que Deus faz antes. Quantas pessoas não são curadas de muitas doenças, enfermidades, problemas? É Deus fazendo durante o período da enfermidade, durante o período da dor, durante o problema, durante a dificuldade. É Deus fazendo. E o depois? Você lembra da viúva de Naim? Jesus chegou depois da morte. Você lembra da filha de Jairo? Jesus chegou depois da morte. Jesus chegou depois da morte de Lázaro. Talvez até para você já tenha chegado ao fim de alguma situação. E você está dizendo: não, Jesus chegou, mas já é depois. Mas depois, mesmo depois, Ele pode fazer.
Mesmo depois, Ele pode fazer. Talvez para você seja depois, mas Ele está dizendo: eu sou o agora, eu sou o agora, eu sou o agora, eu sou aquele que pode ressuscitar, eu sou aquele que ainda pode mudar. Pode ter passado muitos dias, mas eu ainda posso mudar a circunstância, eu ainda posso mudar a circunstância. Ei, talvez você esteja vivendo um momento que esteja durante o problema. Jesus está dizendo: eu sou aquele que pode resolver o problema. Talvez tenha passado, mas Ele ainda diz: eu sou, ei, a sua esperança ainda não morreu, Ele é a tua esperança. Eu não sei o que você está vivendo, talvez esteja decepcionado, magoado, triste, porque Deus ainda não fez, mas eu quero trazer uma palavra profética para a tua vida. Talvez ainda não aconteceu, sabe por quê? É porque o quarto dia ainda não chegou, o quarto dia ainda não chegou para você. Está passando os dias e para você já deu. Talvez você está dizendo: se o Senhor tivesse agido, não estaria assim, não estaria vivendo esse momento, não teria colocado uma pedra no problema e tinha dizendo: já acabou, já não dá mais. Mas ainda que esteja vivendo, esteja colocada a pedra, Jesus está dizendo: eu posso, eu posso, eu posso. E talvez você esteja dizendo: ainda não estou vendo nada, mas é porque o quarto dia ainda não chegou, vai chegar para você. Toma essa palavra profética para a tua vida. O quarto dia pode ser hoje, mas não perca a tua esperança. Não perca as tuas expectativas. Talvez Deus não fez de acordo com como você queria, pensava ou imaginava, e você se decepcionou com Deus. Mas Deus está dizendo para mim e para você neste momento: eu posso, eu sou. Deus está agindo por uma linha que você talvez ainda não tenha compreendido. Mas quando Ele fizer, você vai compreender. Só não perca a esperança. Não perca a expectativa. Guarde essa palavra. O quarto dia está chegando. O quarto dia vai chegar. Não aconteceu ainda, mas Deus está trabalhando. Que Deus te abençoe. Levante essa cabeça. Não desanima não. Permanece firme. Você lembra de Gideão? Gideão questionou Deus: Deus, peraí, ainda, se o Senhor é conosco? Capítulo de número 6 de Juízes. Por que nós estamos vivendo isso? O Senhor é conosco? Por que o Senhor nós estamos passando tudo isso? Mas o contexto da história vai dizer que Israel tinha um pecado. O contexto da história vai dizer que Israel estava escondido em caverna, não estava enfrentando o inimigo. Preferiu se esconder, preferiu cavar buracos e se esconder. E quando ele se esconde, Deus envia um profeta. E o profeta vai avisar eles: ei, muda essa situação, faz alguma coisa, se levanta. Mas eles continuaram na mesmice. Mas do lado oposto, fazendo uma outra situação, se encontrava Gideão, malhando trigo no lagar. Era buraco também? Sim, mas estava trabalhando, estava se esforçando. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez a situação está difícil, você está tentando, está fazendo algo, está se questionando: Deus, o Senhor não é conosco, Deus, as coisas não vão. Deixa eu te dizer uma coisa. É Deus que está te dando força para esse momento. E Deus tem visto o seu esforço e a sua situação. Ele não está mandando o profeta te avisar nada. Ele mesmo está aparecendo assim como ele apareceu para Gideão e diz: o Senhor é contigo. O Senhor, e eu digo essa mesma palavra, o Senhor é contigo. E talvez você se pergunte: mas por que eu estou vivendo isso? Se o Senhor não fosse contigo, nem lagar tinha. Se o Senhor não fosse contigo, você nem se esforçando estava. Por quê? Porque essa força que você ainda tem, que ainda resta, é Deus que está te dando. E ainda digo mais: Deus vai te levantar para resolver, para acabar com essa situação. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Papai querido, obrigado por este momento. Abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos, Pai, que ouviram essa mensagem. Que o coração deles possa arder. Que o teu Espírito Santo possa continuar ministrando, Pai. E eles vão encontrar forças, ó Deus, para continuar, Pai, acreditando que o quarto dia vai chegar. Que eles não venham perder a expectativa nem a esperança. Mas que o teu nome venha a ser glorificado. Assim eu oro e agradeço.